Boa noite a todos. Que a luz do nosso querido Jesus continue a envolver os nossos corações, esse ambiente que foi preparado pela espiritualidade horas antes de nós chegarmos, preparando tudo aquilo que nós precisamos para sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Esse é o objetivo, né? De sairmos melhores, mais renovados, amparados, assistidos, né? Como o nosso companheiro já disse, o tema de hoje é um tema que não é muito estranho, é muito fácil de nós estar ouvindo, né, nas palestras, no Evangelho de Jesus, tem um capítulo inteiro que fala sobre o perdão. Agora eu pergunto, nós já aprendemos a perdoar? É a mesma coisa se nós perguntarmos, já aprendemos a amar? Então, é tudo um aprendizado. As conquistas, as virtudes são conquistas que nós vamos adquirindo no dia a dia, no aprendizado constante. E somos alunos, e os alunos sempre estão em busca de aprender, né? E na hora que nós somos alunos repetentes, né? Estamos repetindo lições aí a cada dia, né? No livro Renovando a Atitude, do Espírito Hamed, Francisco do Espírito Santo Neto traz essa mensagem que está unida, conectada ao Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Então, lá, Mateus, ele colocou, Kardec foi muito sábio e colocou várias mensagens do Novo Testamento no Evangelho segundo o Espiritismo. E vários colaboradores que hoje nós conhecemos como santos da Igreja Católica, não é? Também contribuiu com Kardec. E nós sabemos que Jesus, ele não escreveu nada. Isso nós sabemos. Quem escreveu foram os seus evangelistas. E hoje aqui nós vamos lembrar o que Mateus anotou lá, né? Que está no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Diz o seguinte: se perdoardes as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Veja só o que está escrito lá. E ele continua dizendo: também se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os vossos pecados. Foi Mateus que anotou no capítulo 6, versículo 14 a 15, está lá no Novo Testamento, e também nós encontramos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos aí, fazendo uma observação, faz mais de 2022 anos que foi anotado isso. Nós sabemos que houve várias traduções da Bíblia, né? E que certamente houve algumas falhas. Diz que é o livro mais adulterado que tem é a Bíblia Sagrada, infelizmente. Houve 17 traduções aí. E diante disso, nós sabemos que Deus, o nosso Pai, Ele perdoa naturalmente, né? Se nós não perdoarmos as nossas faltas, Deus não perdoará também, né? É só uma questão de palavras, de colocações, que hoje, diante da luz da doutrina espírita, nós já vimos por outro ângulo. Isso aqui está lá há 2022 anos, e hoje nós percebemos a grandeza do nosso Pai, que foi colocada pelos Espíritos no primeiro capítulo, na primeira pergunta: que é Deus? Eu gosto sempre de estar lembrando que não é quem é Deus, é o que é Deus, né? Deus é a causa primeira de todas as coisas, não é isso? Inteligência suprema do universo. E lá estão os atributos nesse capítulo, onde Deus é misericordioso, bom, infinitamente justo, ó. Todas as qualidades de um Pai soberano está lá, onisciente, onipresente,
né, onipotente, tudo isso aí. Deus nós conhecemos, é o que nós sabemos, não é? Porque nós somos tão pequenos ainda a nível espiritual, que é o que os Espíritos colocaram para nosso entendimento, né? Mas que isso não ia fundir no nosso cérebro, que tão pequeno ainda nós somos, 10% da capacidade nós usamos. Então, o que nós estamos analisando aqui? É que Deus, Ele não perdoa e não castiga. Eu assustei quando vi alguém falar isso. Deus não castiga porque é amor, mas porque Deus não perdoa? Porque Ele não se ofende. Quem se ofende é os homens. Nós é que temos que perdoar. Porque o seu perdão é natural. Veja a cada amanhecer o oxigênio que Ele oferece para nós recomeçar, porque é um recomeço cada amanhecer. É como a reencarnação, né? Um recomeço. Depois de uma noite, nós ali estamos respirando oxigênio. E Ele oferece para todos por igual. Tanto aqueles que estão salvando vida, eu sempre digo, e aqueles que estão tirando a vida física do próprio irmão, caminheiros da jornada, né? Vocês perceberam isso, a grandeza de Deus? Então Ele ama a todos, o perdão dele é natural, a cada vez que nós reencarnamos para reajustarmos com a nossa consciência, né? Que nós trazemos várias e várias imperfeições que precisa ser trabalhadas, lapidada, essa pedra preciosa que é o Espírito, o Filho de Deus, a caminho da luz, né? Então, a presença de Deus perdoando, o perdão dele ali, né? Mas, voltando a nós aqui, reencarnados, né? Mais uma vez, o nosso conceito de perdão, ele tanto pode facilitar, como pode limitar o nosso conceito de perdão hoje. A nossa capacidade de perdoar, ela está limitada ou fácil de entender, de acordo com a nossa visão. Porque perdoar, gente, está implicando o quê? Doar de si, doar-se, perdoar, doar de si. Sabe por quê? Pode limitar ou facilitar? Pelo fato das crenças negativas que nós trazemos internamente em nós. E achamos que perdoar é ser apático, né? Indiferente, insensível. Muitos acham isso com os erros alheios. E também o fato de querer ir aceitando tudo passivamente que os outros fazem. Aí onde nós enganamos, que não é isso. Perdoar não é ser isso. A pessoa está lá sofrendo demais, achando que está relevando, mas está sofrendo. Supondo que perdoar é aceitar as agressões, abusos, manipulações, desrespeito. A pessoa está lá desrespeitando o nosso direito, os nossos limites, assim como nada tivesse acontecido. E não é assim. E realmente nós temos que aprender, quando se trata de perdoar, gente, que na verdade não é apoiar o comportamento, né? Não é estar conivente com o erro, né? Tanto o erro que vem, que nos atinge fisicamente do outro e moralmente, de forma nenhuma. Está assim, conivente. Não, porque é meu amigo, eu vou aceitando, vou concordando. De forma nenhuma. É as atitudes, quando Jesus falou para os homens que não sabiam, que o Pai perdoasse os homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, e ainda não sabemos ainda. Ele falava das atitudes, não falava dos homens, é das atitudes. Então, para nós sermos realistas aí, nós podemos fingir que tudo está correndo muito bem, e quando nós sabemos que nossa volta só está o caos. Tem que prestar atenção, sermos realistas nesse ponto, né? O certo é estarmos conscientes de que perdoar não é dar o apoio, estar conivente, como eu disse, com as condutas inadequadas de parentes, amigos, de jeito nenhum, mas ter compaixão, entender
ainda e compreender que o primeiro passo para perdoar alguém é compreender, é a compreensão ali, é se colocar no lugar do outro. E eu gosto de frisar nesse ponto. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, pensamos, poxa, eu não sou perfeito, eu não vou exigir perfeição do outro. Como eu vou exigir perfeição do outro? Será que eu não erro também? Então aí começa a compreender. Será que ele estava bem? Não estava passando um problema de saúde, não é? Problema psicológico? Por isso que ele me causou tamanho dano? E será que eu não fazia também o que ele fez? Ou pior ainda, tem mais essa. Né? E entender que nós não atingimos o amor incondicional ainda, o amor que Jesus exemplificou. Estamos distante. O amor incondicional é aquele que não coloca condições. E olha que o nosso amor na terra é aquele amor ainda pegajoso, amor meu, né? Egocêntrico, né? Que tudo que se refere fala meu, não é assim, né? Nós falamos meu carro, não é isso? Minha casa, meu filho, meu esposo, minha esposa, é tudo meu, amor egoísta ainda, a realidade é essa. E amor enquanto ainda não nos fere, que se trouxer alguma divergência, se nos ferir de alguma coisa, palavras, ou tirar alguma coisa que nós amamos, estamos apegados, aí já viramos a cara, já não amamos mais. Quantos nos dizem assim, ó, puxa, eu amava tanto aquela pessoa, hoje eu não quero ver nem pintado de ouro, e fala que perdoou ainda, né? É complicado o amor daqui, nosso ainda, né? É pequeno, mas cada um ama do seu jeito, né? O meu pai, a minha mãe, meus filhos, minha esposa, é um amor diferenciado, por isso que está longe do amor incondicional. Nós colocamos condições, né? Muitos de nós preferimos seguir outros meios, como negar os próprios sentimentos. Muitas pessoas não colocam se apático, mas se coloca reprimido, se reprime, fecha, guarda mágoas, dizendo que perdoou alguém e continua sofrendo. Tem muitos assim que faz isso, né? E aí adoece, porque a mágoa, ela adoece sim as nossas células, os nossos órgãos, causa casos de câncer comprovado pela ciência hoje. E outra parte de pessoas, talvez até nós muitas vezes nos colocamos também, explode e deixa extravasar o sentimento. Tem pessoas que não guardam nada, explode mesmo, não leva o desaforo para casa, não. E aí vai complicando mais ainda. É aquele que diz, eu te perdoo, mas não quero te ver mais nem pintado de ouro na minha frente, né? É os casos desses daí. E segundo Hamed, no livro Renovando Atitudes, esse amigo espiritual, ele nos sugere algumas ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real. Seria nos mantermos uma certa distância, diz ele. Uma distância psíquica da pessoa problema, que nós achamos que é problemas. Será que ele não acha que nós também somos para ele? Ou evitar discussões, mesmo em pensamentos. Será? Nós podemos até mudar, ou alguém pode até mudar longe de nós. Mas em pensamento nós conseguiremos esquecer aquele fato? Esquecer não vai esquecer não estamos com amnésia, né, para esquecer. Vai lembrar, mas será que vai continuar sofrendo com aquilo? Uma certa vez eu vi um amigo palestrante, não sei se vocês já ouviram falar, ele tinha um trabalho na Rádio Boa Nova, Nelson Moraes. Ele era escritor, tinha alguns livros escritos, e um dos livros dele era Perdão, o Caminho da Felicidade. Ele tinha os programas, ele até já desencarnou, já voltou para casa, né? Já está no mundo espiritual. Ele dizia o seguinte, ele sugeria, e diz nesse livro também, quando a situação estiver complicada, principalmente no lar, é lá que as coisas se complicam, que nós estamos ali com companheiros que nós já tivemos, e talvez tivemos alguns atritos, né? Desfalcamos algumas coisas de relacionamento, e aí nós estamos para reajustar, para reconciliar, como Jesus pede, né? Faz as pazes, irmão querido. Muitos que ficam irredutíveis,
Muitos que ficam dentro do lar. Olha, quantos casais muitas vezes não ficam quinzenas, meses, sem falar, dentro de casa, sem falar, olhar um para o outro. Acontece casos assim. Até mesmo jovens, crianças que se desentendem com os pais, não é por acaso, né? Com os próprios irmãos. E ele sugeriu o seguinte: quando tiver casos semelhantes a esses, onde não se bate de frente, onde não tem acordo, não é? A divergência sempre está ali. Ao deitar, diz ele, quando a pessoa estiver já em alto sono, numa distância equivalente, não precisa ser próximo, você começa a conversar. É uma dica que ele dá. Conversa em voz não alta, mas também não muito baixa, porque o espírito, quando está passando pelo sono, nós sabemos que o espírito não dorme, né? Não dorme, não sente fome, não sente sede, não tem necessidades físicas de nós encarnados. Ele está ali, semi-desligado, ele está próximo, ele pode ouvir. Ele pode ouvir. Você diz: irmão, se eu te fiz algo em alguma existência, algum erro, algum equívoco, se eu me enganei e te prejudiquei, eu estou te pedindo perdão. Hoje eu estou pensando diferente, não faria mais o que eu fiz. Todos nós somos passíveis de erros. Estamos aqui para acertar. Estamos juntos para nos unir, para nos reconciliar. Então você vai conversando, esse tipo de conversa, e ele fala, é tipo de uma terapia, né? E ele dizia que deu muito certo em muitos casos, sabe? Digo, interessante, é Vivendo e Aprendendo, um livro muito bom. Felicidade, o caminho para a felicidade. É isso mesmo, só repetir o nome, Perdão, o caminho da felicidade. Isso. E quando acontece verdadeiro perdão, gente, quando acontece isso, ambos, tanto porque tem o ofensor e o ofendido, né? Tem os dois. E a gente só pensa no ofendido, que ele me ofendeu. Eu estou ofendido porque alguém me ofendeu. Ambos serão beneficiados, tanto quem perdoou como foi perdoado. Isso é lógico. Eles se libertaram das amarras que os prendiam. Porque aquele que está irredutível, que não perdoa, tem gente que fala: eu não perdoo jamais. Isso ele está colocando um peso imenso. É como se amarrasse em seus próprios pés uma corrente com uma bola de aço que ele não consegue voar, não consegue se libertar. Ele vive preso, né? Então existem casos, por falta do perdoar-se, faz necessário primeiro o auto-perdão, claro, né? O auto-perdão primeiro. Por que nós temos dificuldade de amar o próximo? Porque nós não nos amamos. Então, o auto-amor, devemos nos amar primeiro, devemos nos perdoar. E a pessoa fica sofrendo, matinando dentro dela: por que eu fiz isso? Mas não devia ter feito. Ora, você não é perfeito, você erra também. Mas por que ele me machucou? Ele também não é perfeito. Então, é questão de parar e compreender. Porque o processo, ele continua após túmulo. Alguém tem que ceder, senão vai virar bola de neve, se eu quiser vingar, não é mesmo? Um perdoou, o outro não quis ser perdão, vou me vingar, o outro quer se vingar, e assim vai. Pode levar algumas reencarnações. E muitos leva pós-túmulo, leva para o mundo espiritual o sentimento de vingança ainda. Não sei se eu contei aqui, mas tem o caso do senhor José, que mora num determinado bairro, né? Ele tinha 2 rivais, moravam na mesma rua, mas eles não se cruzavam, eles não se entendiam. Quando se encontravam, era um bate-boca, sabe? Eles não se entendiam. E seu José, ele estava passando um momento difícil de saúde, foi desenganado pelos médicos. Imagina uma pessoa de cama, preste a desencarnar, mas que tinha 2 rivais. Ele não conseguia nem pensar, que ele sentia-se mal ainda, acho que desencarnou mais depressa. Mas, em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, das suas difíceis horas, ele pediu aos familiares que chamassem. Todo mundo ficou feliz, ele vai fazer as pazes, ele vai perdoar, ele vai entrar em entendimento. E ele que era o durão, os outros nem tanto.
Mas, por causa da dureza dele, o orgulho assim ferido, muitas vezes, não se permitia que a paz acontecesse entre eles, o entendimento. Chamaram, vieram os dois, todo mundo feliz, e ele pediu, ele deitado lá no seu leito, pediu que ficasse um do lado direito, do lado esquerdo. Acho que eu até já contei aqui, sim. E ele falou assim: olha, gente, eu chamei esses dois senhores aqui, não falou o nome deles, chamei esses dois senhores aqui, porque eu quero mostrar para vocês que eu estou prestes a deixar esse mundo. E eu quero deixar igualzinho Jesus Cristo, com dois ladrões, um do lado, outro do outro, e não perdoou. Veja só a dureza de coração de uma pessoa. Pode acontecer isso? Pode sim. E é o que aconteceu. Foi para o mundo espiritual e não perdoou os dois. Quer dizer, ele levou o entrave no seu coração. Porque a pessoa não vive, ele fica preso pelo pensamento. E sabemos que perdoar, gente, não é realmente esquecer mesmo. Porque marcou em nós, né, aquele fato ocorrido. Como eu disse agora há pouco, só aquele que tem amnésia é que pode acontecer de esquecer. Não é isso? Porque a pessoa, quando vê o outro, se ele não sente nada, se ele não muda de cor, se ele fica vermelho, começa a suar, é porque realmente ele não perdoou, né? Aquilo está registrado, está marcado. É melhor ele dizer: olha, eu não perdoo por enquanto. Se ele disser: viva a sua vida, que eu vivo a minha, já é alguma coisa. Mas se ele não fizer nada e ali ficar sofrendo, é pior, né? Então, o certo é não alimentar aquilo, é deixar tranquilo. Agora, quando você perdoa realmente, aquela pessoa que você vê não te abala, não deixa você tranquilo, não é? Porque não é fácil. Fácil é falar, mas quem passou por uma situação, quem está vivendo, é que sabe como se sobressair. A gente está colocando algumas dicas, a gente está falando sobre o assunto, até de espíritos que já viveram conosco, que nem Hamed, né? E outros mais, porque já tem experiência, ele já está nos dando um toque aí para nós sobressair, mas é nós que cabe, não é ninguém que vai querer mudar, não é isso? Então, para alcançar o perdão, faz necessário o quê? Exercitar-se no nosso dia a dia, iniciando o quê? Nas desculpas, porque desculpar é fácil, não é mesmo? Eu sempre gosto de dar um exemplo. Desculpar não é fácil? Você vai num coletivo, no trem, que hoje é tudo lotado mesmo, né? Ou até mesmo num lugar, num festival, alguém te pisa no pé e de repente ele vai imediatamente pede desculpa, não é assim? E você não desculpa? A pessoa desculpa com facilidade. Mas agora eu digo, se aquele dedão que ele pisou tiver uma unha encravada, a dor é terrível. Será que imediatamente ele vai desculpar? Ele vai ficar mordendo lábios ali, com vontade de reagir até. Olha a dificuldade. Mas tudo começa por isso. Desculpa, hoje quase não é mais isso aí, ou fui mal, não é assim? Fui mal, outro para dizer desculpa. Porque o muito obrigado, o desculpar, com licença, essas coisas estão em desuso, parece, né, com a juventude. Antes nós usávamos muito isso aí, né? Obrigado, agradecer sempre. E olha, se não faz a diferença quando nós abrimos a nossa palavra e dizemos: vai com Deus, irmão, ou um bom dia, que Deus te abençoe. Isso é surpreendente, o efeito que faz, tanto para a ida como para a volta, porque quando nós emitimos energias boas, nós recebemos. O universo nos devolve aquilo que nós oferecemos, o próprio universo. Então é natural que quando nós formos atingidos em pequenas coisas, é fácil desculpar-se, né? Mas nas grandes, nas coisas mais difíceis, nós vamos exercitando. Como eu disse, o exercício ele é diário, é do nosso dia a dia, é nos acontecimentos da vida, né? Existem alguns fatores que dificultam o perdão das ofensas, realmente existe.
E é aquele maior vírus que existe na humanidade, que chama orgulho. O orgulho é o pior vírus, pior do que esse da Covid, né? Sinceramente. Mas eu sempre digo que existe uma vacina, se nós tomarmos, não precisa nem de segunda, nem terceira, nem quarta dose. Aquele que absorve essa vacina chamada amor. Ela tem validade aqui na nossa pátria verdadeira espiritual. Mas ele está corroendo os corações. Ele que causa todo o mal. Dele nasce a ideia de que estamos acima do bem e do mal. Quem está exaltado pelo orgulho, eles consideram que ninguém deveria ter audácia de errar com ele. Por que você errou comigo? Você sabe quem sou eu? Quem acha melhor se coloca no alto, será rebaixado, não é isso? Jesus não disse? Quem se rebaixa será exaltado. Mas do orgulho nasce toda a parentela. É o egoísmo, aí vem a prepotência, a vaidade, o ciúme. Isso aí são tudo doenças da alma, né? Que o Espírito, nós, a essência divina, deve trabalhar, buscar um medicamento. Onde está ele? Eu sempre digo, está no receituário de luz chamado Evangelho do Cristo, não é? Lá está o medicamento certo para a cura desses males. E nós precisamos entender, gente, que não somos ainda espíritos puros. Isso é verdade. Puro não somos. E que semelhante atrai semelhante, né? Se nós encontrarmos algo que vem nos prejudicar, nos ferir ou bater de frente, é porque nós estamos na faixa vibratória. Sempre digo, mudança de pensamento elevado não vai atingir nem espíritos e nem homens, não é? Que todos são espíritos. A diferença é que um está usando o corpo e o outro não. Né? E o que não está usando o corpo, nós temos que ter vigilância, porque nós não vemos com os olhos físicos, mas sentimos as energias. Muitos sentem com mais assiduidade, né? Outro fator que impede a prática do perdão, gente, é o medo. Muita gente tem um medo de quê? Medo de acontecer a mesma situação de novo. Eu vou perdoar ele, mas ele vai cair no mesmo erro. Ele vai. Mas foi o que Jesus disse: perdoa não 7 vezes, 70 vezes 7 cada ofensa. Isso quer dizer que é sempre cada ofensa, né? E é isso. Se não acontecer o auto-perdão, nós não vamos conseguir perdoar o nosso irmão, né? Porque nós nos achamos assim, sem condições. Por quê? Ora, se ele errou, todos merecem uma segunda chance. Não é assim que fala sempre o ditado popular? Merece uma segunda chance, né? Aí outros vêm com aquele ditado: puxa, mas não vai dar certo perdoar, porque dizem que pau que morre torto, não nasce torto, morre torto. Já viram falar nisso? Isso não funciona, gente. Porque todo filho de Deus não é um pau qualquer, é um espírito que tem a oportunidade de estar se melhorando. Em qualquer momento ele cai as fichas, ele pode, né? Ou aqui ou no mundo espiritual, porque a vida continua. A vida do espírito, não é essa vida não. Quando eu falo a vida do espírito, o mundo espiritual é diferente do mundo material. Porque lá nós vamos viver a vida do espírito. Aqui nós vivemos a vida do homem, do corpo. Aqui nós temos necessidades físicas, fisiológicas, não é? Adoecemos com facilidade, porque estamos enclausurados no corpo físico, que nós não cuidamos muito bem. No mundo espiritual, você acha que o espírito vai precisar defecar, usar banheiro, tomar água, sentir fome, se proteger da chuva, disso, daquilo? Não, no mundo espiritual não tem isso. Tem regiões maravilhosas, mundos transitórios, que dá de 10 nas colônias. E a Terra já foi um mundo transitório, onde só habita espíritos desencarnados, que não precisa de nada de material, nada de sopinha, nada disso, daquilo. Então está lá no livro dos Espíritos, mundos transitórios, da vida espírita que está falando, né?
E aí, se nós começarmos a lidar aqui, nós não vamos ter problema nenhum no mundo espiritual. Por isso que é bom o conhecimento, o autoconhecimento. Se inscreve, participa dos cursos. O curso que a casa oferece é fantástico para libertar-se, né, daquilo que nos está nos prendendo, nos prejudicando a nossa evolução. E com relação ao perdão, é um dos obstáculos maiores. Porque aquele que guarda ressentimentos, gente, mágoas, ele não consegue aprender, ele bloqueia a própria evolução. Ele não consegue participar de um curso, ele não consegue viver em paz. Então não vale a pena nós guardarmos ressentimentos em nós, né, gente? Não dá. Então, é isso. Claro que nós estamos aqui colocando tudo isso, e eu reforço ainda o cuidado para nós não ter mágoa. Olha, raiva todos nós temos, tudo começa com raiva, né? Por que nós sentimos raiva? Diz Joana de Ângeles que é normal, você não pode guardar por mais de 3 horas, ou é 3 dias. 3 horas já está bom, ficar 3 horas de mágoas é complicado, imagina 3 dias, né? Já complica. Então nós não podemos guardar essas coisas, são como veneno dentro de nós, vai bloquear. Então nós guardamos ressentimentos, coisas que não servem mais. Sentimento ressentido, é algo que ressentiu e nós estamos lá com ele. Vai envenenar nossas células, vai prejudicar. Quantas pessoas têm problemas também de estômago, de fígado? Tudo isso é para a gente repensar, tá? Muitos ficam remoendo, vivendo no passado. Eu conheci uma moça lá no Allan Kardec, de Suzano, onde eu participo. Eu atendi ela e ela estava sofrendo demais, gente. Eu olhava no semblante, ela não conseguia dormir, falou, estou pedindo ajuda, já não aguento mais. Mas o que aconteceu, minha irmã? É o meu pai, eu não consigo perdoá-lo. Pelo que ele me fez, eu não consigo, mas vocês vivem junto? Não, ele já partiu daqui, ele já desencarnou. Quantos anos? 20 anos ela sofrendo. Digo, olha, seu pai já está até bem, já está até orando por você. E você aqui nessa, sai dessa, irmã. Não é? Eu tive que chamar a atenção. Eu digo, olha, você está trazendo químicas nocivas. Isso é uma química nociva, o ressentimento. É a mesma coisa você comer pão embolorado, comida estragada. Não faz mal para o físico? Ressentimento também. E ela fez assistência espiritual, né? Passou pela triagem e foi recuperando-se. Hoje ela está outra pessoa. Então, porque é prejudicial à nossa saúde. Então, é muito fundamental. Por que é importante aprender a perdoar? Por quê? É uma pergunta que fica para cada um de nós. Isso é fundamental, aprender a perdoar, pois, por um lado, nós vamos ficar de bem com a pessoa que ofendeu, não é assim? E também ficar de bem conosco mesmo. Nós vamos dormir tranquilo. Que a pessoa que não perdoou alguém, que tem algum entrave com o outro, com o semelhante, seja quem for, ele não consegue dormir bem, ele não alimenta-se bem, ele tem problemas sempre de saúde, vai no médico, não encontra diagnóstico nenhum. Então é complicado. Então nós não levamos nada, não ganhamos nada com isso, sabe, gente? Não pode crer. Então, seguir em frente, de cabeça erguida, sem carregar uma espécie nenhuma de chaga, quer carregar chaga mesmo, né? O perdão das ofensas é fundamental para alcançar o equilíbrio mental e espiritual, emocional também, tendo em nós a compreensão de que não vale a pena ficar remoendo o passado de forma nenhuma, viver o presente, construir o futuro. Qual é o nosso futuro? É aquilo que nós estamos construindo hoje, plantando hoje, porque o passado já se foi, né? E com a prática do perdão, será beneficiado o nosso corpo físico, tranquilamente, nós vamos ter paz. Quem não quer paz? Né? É o caso das 2 senhorinhas, que viviam brigando uma com a outra. Talvez você conheça o caso das 2 senhoras que não se bicavam. E uma resolveu
a fazer as pazes. Parece que ela leu o Evangelho de Jesus, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque ela recebeu da outra rival, que se dizia, uma caixa bonita, de um presente com flores por cima. Quando ela abriu, tinha estrumo de animal. Vocês conhecem, né? Tinha estrumo de animal. Imagina se receber um presente desse. Você fica decepcionado. E você já imagina quem era, né? Ela pega, ficou feliz naquele momento e joga nas plantas que estavam no seu jardim. E logo, adubo, né? Estrumo de animal é adubo. Deixou as flores, aquelas coisas mais lindas. Ela pegou todas aquelas flores mais lindas, colocou na mesma caixa, fez um embrulho e colocou um bilhetinho. Cada um dá aquilo que tem. Entregou. Quer dizer, ela tinha flores, ela recebeu estrumo e deu flores. Então é isso. Ela ofereceu a outra face, que Jesus sempre disse, pagar o mal com o bem. E é isso, porque na realidade, quando nós aprendermos a perdoar, nós iremos minimizar o risco das doenças, é isso, vamos guardar isso, as doenças carnais, espirituais, e vamos evitar de intoxicar o nosso perispírito, não é? Nós sabemos, o corpo espiritual, como dizia Paulo, todos nós temos, e nos acompanha, levando conosco toda a nossa bagagem, tudo aquilo que nós, nesse corpo antigo, fizemos, fica registrado e voltará no outro corpinho, por isso que muitas doenças aí nós achamos que são incuráveis. Então, lembrar sempre da indulgência, sempre indulgentes, né? Para compreender os outros é uma forma de perdoar também, ser indulgente. Mas, afinal, quantas vezes devemos perdoar? Jesus já disse, 70 vezes 7 vezes, não é? Então, vamos, assim, mais do que nunca, colocarmos uma pitada de reflexão, no intuito de identificar as nossas emoções, que atinge as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos sistemas nervosos, sistema imunológico, ficamos doentes, o sistema emocional abalado, nós adoecemos mesmo, né? E ter muito cuidado com aqueles que tiram no sério, quando nós sentimos em relação a isso, quando alguém tira no sério, né? Então, fica mais fácil nós conversarmos, né? Não é isso? Chamar a pessoa, relevar muita coisa, não pegar ao pé da letra, somente dentro de casa. Procurar manter a sinceridade para demonstrar como a situação nos feriu o sentimento. Não melindrar-se, porque muitas vezes nós melindramos muito, e o melindre é uma das doenças da alma também, junto do ciúme e outras mais. É o tal do melindrite que eu sempre falo, né? Não só tem bronquite, sinusite, tem melindrite também, para evitar baixar o nosso padrão vibratório, né? Já que nós estamos falando de uma receita, precisamos entrar de forma... É uma receita que cada um sabe colocar os ingredientes certos. A calma, a tolerância, a paciência, né? E é isso. Então vejamos aí, queridos irmãos, que nós possamos aí refletir com muito carinho, né? Que aprender a perdoar não é um bicho assim de 7 cabeças, não, que muitos pintam por aí. Mas sim, um trabalho diário, faz parte da nossa vivência, de identificar o que nós estamos sentindo, para nos libertarmos das amarras do passado e focar o nosso aprimoramento pessoal, para evitarmos sofrimentos e bloqueios, atraso da nossa evolução. E nós viemos aqui para aprender a amar, para evoluir, aprender a amar no presente, eu amo, não dizer eu amei, eu amarei futuramente, né? E é isso, é um trabalho contínuo de cada um. E quando nós, como alunos, estamos, com certeza, se nós nos dedicarmos, nós vamos aprender um pouquinho mais nessa presente existência. Então, essa mensagem, que nós possamos refletir com muito carinho, e que Jesus, o nosso Mestre, o exemplo de amor e perdão que deixou para nós, de vida espiritual, esteja em nossos corações e possa nos acompanhar até nossos lares. Muita paz a todos, queridos irmãos.